O Facebook tem 3 bilhões de usuários ativos mensais e destes, pelo menos 2,5 bilhões de pessoas passam mais de 145 minutos navegando por dia. Quando se trata de Brasil, a média de uso diário do Face sobe 55%. Nós passamos mais de 3 horas por dia na plataforma de Mark Zuckerberg. Mas além desse engajamento, o Facebook é uma empresa e por isso precisa lucrar. Para isso, precisa que você clique em anúncios. E ele faz isso alterando o seu comportamento e até suas emoções. Quer saber como ele faz isso? Então fica comigo e vamos aprender junto. Ficamos lá navegando no Face e achamos que é tudo de graça. Mas como vimos no vídeo de como a Google altera a nossa realidade, bom, você está pagando preço. E está pagando um preço alto. Se a Google inventou o processo de armazenar e processar dados comportamentais para entregar uma publicidade dirigida a partir de interesse do usuário, o Facebook aperfeiçoou exponencialmente essa técnica. Em um nordestinês bem claro, se a Google é muito boa em transformar o seu comportamento em matéria-prima para vender anúncios, o Facebook é bem mais arretado. O desafio para obter dados suficientes para desvendar o que é relevante para cada usuário é gigantesco. E é muito difícil obter isso apenas coletando as palavras-chave em uma busca. É por isso que a Google criou um mecanismo que chamamos de indicadores. Como exemplos de indicadores temos a posição do link na página, o tamanho desse link, a idade na página, a quantidade de cliques no resultado de busca, até mesmo o tempo decorrido entre realizar a pesquisa e o momento que clicamos em um resultado revela traços da nossa personalidade e é usado. Mas isso não era o suficiente. Para o processo ser suficiente, é preciso coletar dados de comportamentos de uma pessoa por um tempo muito prolongado. E como a Google fez isso? Em 2004, a Google lançou uma estratégia inovadora e ousada. E lançou vários aplicativos para coletar seus dados. Google Docs, Google Planilhas, Google Analytics, Google Maps, Google Chrome, lançou um sistema operacional, o Chrome OS, lançou um sistema operacional mobile, o Android, comprou o YouTube, lançou o Google Arts and Culture, lançou o Google Fotos, Google Lens, Google Fontes, Google Sky, Google Voice, Google Trends, Google Classroom, Google Assistente. Cansei. Mas vamos voltar. Essa imensa gama de aplicativos entregava várias funcionalidades, mas escondida atrás dessas funcionalidades estava o seu real objetivo: coletar mais dados comportamentais. Hoje, a Google coleta todos os dados que consegue sobre nós. E é por isso que uma busca realizada nos Estados Unidos sobre o 4 de julho mostrará notícias sobre a independência daquele país. Por outro lado, se a mesma pesquisa for realizada na minha cidade, Piripiri, no Piauí, muito provavelmente os resultados mostrarão a notícia do glorioso 4 de julho, o time de futebol da minha cidade. Nós ganhamos São Paulo. Vitória piauiense, 4 de julho 3, São Paulo 2. Para coletar nossos dados comportamentais, foi necessário que a Google lançasse uma gama de aplicativos para isso. O Facebook tomou uma estratégia diferente. E o que fez o Facebook? Bom, ele simplesmente perguntou pra gente. Os algoritmos do Face se empanturram de dados sobre você a cada segundo. Em que tipo de link você clica, quais são os vídeos que você assiste até o fim, com que rapidez você pula de uma coisa para outra, onde você está quando faz essas coisas, com quem está conectado pessoalmente e online, sua ideologia política, sua opção sexual, se você está namorando, com quem você está namorando, há quanto tempo você está namorando, o que você acha do namoro das outras pessoas, as festas que você vai, a academia que frequenta, o horário que frequenta, os eventos que você frequenta, os cursos que você faz, o filme que você vê, os livros que você lê. E aí também é coisa pra caramba, né? Mas então, deu pra perceber a quantidade de dados que o Facebook sabe sobre você? E é você que tá contando pra ele. Mas se você já tá preocupado com isso, saiba que o Facebook também coleta algumas informações um pouco mais sutis. Quais são as suas expressões faciais, como o tom da sua pele muda em diferentes situações. Muito provavelmente, nesse exato instante, você está sendo espiado pelo celular. Por isso, muito cuidado com o que você vê na internet. Tô vendo pornô. Se você não se preocupa em saber que o Facebook é muito bom em extrair essa quantidade de dados comportamentais, saiba de uma coisa: o Facebook é muito bom em saber quais momentos você está propício
para comprar. Logo, se ele sabe seu comportamento pré-compra, basta ele oferecer o produto quando você apresentar esses comportamentos, não é mesmo? Não, isso não basta para o Facebook. Mark Zuckerberg não fica sentadinho na cadeira dele esperando que você tenha comportamentos pré-compra. Ele vai maximizar seus lucros, criando o contexto do qual você vai ter o seu comportamento pré-compra. E foi aí que você, eu e todos que usamos o Facebook viramos ratos de laboratório. Para entender isso, vamos ter de retroceder até os tempos pré-computadores. Foi lá que surgiu um movimento científico chamado behaviorismo. Esse movimento usa maneiras novas, mas metódicas e muito estranhas para treinar animais e humanos. Um dos principais cientistas desse movimento foi B.F. Skinner, e o seu principal experimento, que acabou influenciando todos os outros cientistas do movimento, era chamado de caixa de Skinner. Skinner considerava o livre-arbítrio uma ilusão e a ação humana dependente das consequências de ações anteriores. Se as consequências fossem ruins, havia uma grande chance de a ação não ser repetida. Se as consequências fossem boas, a probabilidade da ação ser repetida se tornava mais forte. Are you not responsible for your own thinking? No, of course not. No, we're not responsible for anything we do. Skinner chamou isso de princípio de reforço. Reforço é todo acontecimento que, vindo de uma resposta, aumenta a probabilidade de acontecer respostas similares. Toda conduta é controlada por sua consequência. A relação entre um ato e suas consequências é chamada condicionamento operante. Assim, uma resposta operante é um comportamento seguido de um reforço. Se você faz algo e recebe um prêmio, ou seja, um reforço, é muito provável que você vá repetir esse algo. Originalmente, os alimentos eram mais comuns utilizados por esses cientistas. Ainda hoje podemos ver isso. Todo adestrador usa um petisco qualquer para dar para o seu animal, logo que ele realiza algo que o adestrador quer. Mas logo, esse movimento provou que até os alimentos eram desnecessários. Um cientista ficou muito famoso ao descobrir isso. Ivan Pavlov, um cientista russo, ficou conhecido por um experimento que acabou levando seu nome, o experimento de Pavlov. E como ele funcionava, toda vez que os cachorros eram alimentados com um pedaço de carne, um sino era tocado. Com o tempo, os cachorros passaram a associar as badaladas do sino à comida. Só de ouvir o sino, os cachorros salivavam, mesmo que não houvesse carne. Um estímulo incondicionado, como a comida, pode desencadear um reflexo incondicionado, como a reação de salivar. Se um estímulo incondicionado é seguido de um estímulo neutro, como as badaladas de um sino, um reflexo condicionado começa a se desenvolver. E depois de repetidos episódios, o estímulo condicionado, o som do sino, por si só provocará o reflexo condicionado, salivar. E foi assim que o uso de estímulos neutros se tornou uma ferramenta essencial da alteração de comportamento. E o Facebook viria a usar isso mais de 100 anos depois, utilizando reforço e castigo para alterar o seu comportamento. Os algoritmos do Facebook conseguem predizer a partir dos seus posts se você está triste, solitário ou assustado. Ou você estaria feliz e confiante? Teve um pico de ansiedade? Você é mulher? Então talvez sua menstruação se aproxime. Mas não para por aí. Além de saber o seu estado mental a partir de um post, o Facebook também sabe o estado mental que você compra. É muito cala a boca e pega o dinheiro. Se o Facebook sabe o estado que você compra e conhece o seu estado mental, o que o Facebook vai fazer? Bom, ele vai usar o experimento de Pavlov e lhe transformar num cachorro em busca de carne. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Vamos a um exemplo. Imagine que você compra quando você está triste. Achou estranho? Não, comprar quando está triste não é nenhum absurdo. Muita gente usa o consumo como uma forma de aliviar algum sentimento, como angústia ou tristeza. Isso é um sintoma comum de quem sofre de oniomania, a compulsão por compras. Assim como a dependência química, a compra compulsiva funciona como uma pílula de prazer para quem está sofrendo. Você pode até não saber que sofre disso, mas o Facebook sabe. E o que o Facebook vai fazer? Exato, ele vai reforçar suas postagens tristes e punir aquelas outras de estados mentais diferentes. E como exatamente ele faz isso? Bom, para entender, vamos primeiro ver a entrevista de um dos fundadores do Facebook, Sean Parker. If the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. Se nós tivéssemos pedido a Sean Parker
uma confissão de que o Facebook te transforma em rato de laboratório e faz experimentos para lucrar com isso, talvez ele não tivesse feito melhor. Mas eu entendo Sean Parker. É natural que um desenvolvedor procure formas para que o seu usuário adore o seu produto. O que eu não entendo mesmo é a indústria de Hollywood, que escalou Justin Timberlake para interpretar Sean Parker no filme As Redes Sociais. E pior, ele estava do lado de Henry Garfield, o Homem-Aranha. Vai ser como se eu não fizesse parte do Facebook. Não vai ser como se você não fizesse parte. Você não faz parte do Facebook. Tudo bem que esse Homem-Aranha deixou a Gwen morrer. Mas não, cara. Não merecia. Tudo bem. Vamos deixar a nerdice de lado e vamos voltar ao que interessa. Eu quero que você preste muito bem atenção em uma frase da entrevista de Sean Parker. That means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. E o que raios vem a ser dopamina? Dopamina é o neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. A dopamina é um neurotransmissor monoaminético. A substância é conhecida como o hormônio da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer e satisfação. E preste muito bem atenção nisso. Quando se libera a dopamina, aumenta a sensação de motivação. A liberação de dopamina é a forma perfeita que o Facebook encontrou de te condicionar e alterar o seu comportamento. Lembra do sinal sonoro que fazia o cachorro salivar, mesmo sem ter carne? Pois é, a dopamina é esse sino para você. E o Facebook controla a liberação de dopamina através de curtidas, comentários, compartilhamentos e mais notícias semelhantes no seu feed. Vamos deixar esse exemplo mais concreto. Por exemplo, eu não compro quando eu estou triste. Eu compro quando eu estou ansioso. Eu demorei bastante para perceber isso, mas o Facebook com certeza percebeu isso em poucos posts. Como já deve ter dado para perceber, eu também sou um nerd velho, fã de Marvel e Star Wars. Então, vamos supor que eu faça uma postagem sobre algum novo filme da Marvel. E o Facebook sabe que toda vez que eu falo de um filme da Marvel, eu falo com ansiedade para ver o próximo. E o que ele sabe também, que eu compro quando eu estou ansioso. Então o que ele vai fazer? Ele vai reforçar esse comportamento, liberando dopamina. Para isso, ele precisa que meus amigos curtam e compartilhem minha postagem. E como ele faz isso? Bom, rapidamente ele faz um cálculo de quais meus amigos têm mais probabilidade de interagir positivamente com a minha postagem e mostra minha postagem para eles. E ele não faz isso em um momento qualquer. Ele vai mostrar minha postagem para os amigos que ele calculou que tem maior probabilidade de interação positiva com ela no momento exato que esses meus amigos estiverem mais propensos a interagir positivamente com minha postagem. Lembre-se, o Facebook conhece todo mundo. Mas isso não será o bastante, pois o Facebook sabe que eu compro quando eu estou ansioso. Então o que ele fará? Gerará mais ansiedade em mim. E é aí que começa a pipocar notícias dos mais variados grupos sobre os novos filmes da Marvel, e isso continuará jorrando dopamina no meu cérebro. Quando meu cérebro estiver inundado de dopamina, eu estarei condicionado e é chegado o momento para o bot do Facebook. E aí surgem anúncios no meu feed de produtos relacionados à minha ansiedade. Talvez uma nova camisa do meu personagem favorito. Você muito provavelmente já passou por uma situação onde você viu um anúncio e pensou: nossa, eu estava realmente pensando nisso. Eu estou precisando disso. Que mágica é essa? Não tem mágica nenhuma. É probabilidade, é matemática, é ciência. Bom, depois do Facebook fazer isso tudo comigo, o que acontece? Muito provavelmente eu acabo clicando no anúncio. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas agora vamos pro cenário 2. Vamos supor que eu não compre quando estou ansioso. Na realidade, eu me afugento das compras quando me sinto assim. Eu faço exatamente a mesma postagem do cenário 1. Só que agora o Facebook sabe que eu não compro com ansiedade. Então o que ele vai fazer? Bom, não é hora de me dar dopamina. Não é hora de me reforçar. Não é hora para me dar recompensas. É hora de me castigar. Vários tipos de punição têm sido usados em laboratórios behavioristas. O choque elétrico, por exemplo, foram populares durante muito tempo. Pelo menos por enquanto, você está livre dos choques elétricos. Mas assim como as recompensas, as punições também não precisam ser reais ou físicas. Lembra do sino do cachorro? E como é que o Facebook vai te punir? Vai esconder as tuas postagens dos amigos mais prováveis de interagir positivamente com ela e vai mostrar para aqueles que podem reagir negativamente a ela. Ou pior, vai esconder no limbo
e ninguém verá suas postagens. Assim, você não terá nenhuma curtida, nenhum comentário, nenhum compartilhamento. E isso é um choque. E é claro, nenhum anúncio relacionado a essa postagem vai aparecer para você. E isso é condicionamento por reforço negativo. A triste verdade é que o Facebook treina a pessoa utilizando recompensa ou punição sem sequer que a pessoa se dê conta disso. Diariamente, o Facebook está conduzindo milhões de experimentos com milhões de pessoas, inclusive você. E eu também. É duro, mas é verdade. Você e eu somos ratos de laboratório. Espero ter aberto um pouquinho sua mente sobre o assunto. E se você gostou desse conteúdo, dá um like, segue a gente, que isso ajuda o nosso trabalho. Eu vou deixar aqui também um linkzinho sobre o nosso vídeo passado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, abraços, fui! Mark Zuckerberg é o bilionário mais jovem do mundo.